Fim do racionamento. O corte de água acaba no dia 15 de junho. Explosão em Samambaia Sul. Morre marceneiro que teve 95% do corpo queimado em acidente em casa. Foro privilegiado. 10 ministros votam pelo fim do benefício. Só falta agora Gilmar Mendes. O Supremo tem que decidir ainda o que acontece com as investigações já em andamento. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Aí. 15 de junho, essa é a data para o fim do racionamento em todo o Distrito Federal. A decisão foi anunciada 15 meses depois do início da maior crise de abastecimento de água da história da capital. Veja agora na reportagem. Depois de 1 ano e 3 meses, o racionamento de água no Distrito Federal está com os dias contados. O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Hollenberg. A partir do dia 15 de junho, nada de torneiras vazias. Por que 15 de junho? Porque nós fizemos todas as projeções que nos permitisse terminar o racionamento numa data que, no momento mais crítico dos reservatórios, que é no final do período da seca, ele estivesse com uma margem, um volume de águas acima de 20%. A decisão do governo acontece justamente no fim do período das chuvas. E mesmo sem os reservatórios atingirem a capacidade máxima, o GDF garante que os sistemas de captação já entregues e o início da operação de Corumbá são suficientes para afastar de vez o risco de racionamento de água na capital. Mesmo com essa novidade, o assunto água segue movimentando a cidade. Alegando prejuízos durante o período de racionamento, a CAESB chegou a solicitar um aumento de quase 10% na conta de água dos moradores de Brasília. Mas foi aprovado pela DASA 3%. Mas ontem o GDF suspendeu o reajuste que passaria a valer a partir do mês que vem. A determinação é que a Procuradoria do DF entre com recurso administrativo contra a DASA, que diz que só vai se pronunciar ao ser notificada. Tá aí, notícia do dia, o anúncio do fim do racionamento. Para falar sobre esse assunto, Cláudio Humberto está com a gente aqui. Muito bom dia, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. Finalmente, racionamento acaba aqui no DF. Já não era sem tempo, né? Era um clamor mesmo da sociedade, porque, afinal de contas, um dos reservatórios descobertos, com 90% da capacidade já daqui a pouco, vai transbordar, né? O outro também bem abastecido, né? São Paulo chegou a ter 10%, menos de 10% da capacidade dos seus reservatórios lá na Cantareira e nunca houve racionamento. Então, era uma estupidez que vinha sendo imposta à população do Distrito Federal pelos incompetentes da CAESB e da ADASA, né? E o governador até agiu politicamente no sentido de forçar a barra e acabar com isso uma vez por todas, porque ele sabe que esse racionamento afeta dramaticamente as suas chances de reeleição. Com relação ao reajuste da conta, o governador tardiamente aparece, dá uma entrevista dizendo que se insurgindo contra o reajuste de 2,9%, que foi determinado pela ADASA, mandando a sua área jurídica recorrer dessa decisão. Tem alguma coisa estranha aí, porque, afinal de contas, a ADASA é uma agência reguladora, não tem exatamente uma relação de subordinação com o governador, mas o presidente da CAESB, que é subordinado do governador e até parente dele, pediu quase 10% de reajuste. O governador, já que não demitiu nenhum desses incompetentes quando começou o racionamento há 1 ano e 3 meses atrás, deveria demiti-los agora por insubordinação. Se o governador está tão afetado, tão indignado como qualquer um de nós, com a pretensão de reajuste injusto, não é, da conta de água, deveria demitir de uma vez por todas essa corja. Agora, até 15 de junho, continua o racionamento. Hoje tem corte de água no Sudoeste, na Octogonal, Cruzeiro Novo, também Cia e alguns condomínios do Jardim Botânico. Entram no rodízio ainda Taguatinga Sul, Arniqueiras, Riacho Fundo 1, Guará e parte de São Sebastião. E a Polícia Federal está nas ruas em um novo desdobramento da Lava Jato. É a Operação Câmbio Desligo, que mira doleiros que movimentaram mais de R$1,5 bilhão em pelo menos 52 países. Tem policiais em endereços no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, aqui em Brasília e ainda no Paraguai e no Uruguai. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, até porque a Lava Jato não para, né, Renata? Boa tarde.
Não para. Rodrigo, boa tarde para vocês, uma excelente tarde para todos que estão nos acompanhando. Mais uma grande operação da Polícia Federal, um braço da Lava Jato. Então imagine você que a polícia está nas ruas para cumprir 45 mandados de prisão, 51 mandados de busca e apreensão. O objetivo é desarticular uma grande quadrilha que fazia aí um esquema bastante sofisticado de lavar dinheiro. Então enviava remessas de dinheiro ao exterior sem que esse dinheiro passasse pelas instituições financeiras que são credenciadas pelo Banco Central, ou seja, sem que o governo brasileiro tivesse a mínima, visse realmente o que estava acontecendo. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Imagine você que foram movimentados aí mais de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Nós temos imagens aí dessa operação de hoje, como a gente disse, uma grande operação. Então esse grupo, eles usavam softwares que uniam doleiros do mundo inteiro. E aí, eles exatamente tinham uma verdadeira instituição financeira clandestina, faziam essa movimentação desse dinheiro. O principal alvo dessa operação Câmbio Desligo é Dario Messer, que é apontado, Rodrigo, como o doleiro mais importante do Brasil. A Polícia Federal informou que cerca de 3 mil empresas movimentaram o equivalente a 5 bilhões e 600 milhões de reais, isso em 52 países. Então, a movimentação ocultava o verdadeiro dono desse patrimônio. E essa ação teve como base delações de outros doleiros que já estão presos, doleiros aí conhecido como Juca Bala e também um doleiro conhecido como Tony, Cláudio Fernando. Os dois trabalhavam para a organização criminosa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Mas é claro que várias outras pessoas estão envolvidas nesse grande esquema aí de lavagem de dinheiro. E agora, como a gente está vendo nessas imagens aí, a polícia descobriu 45 pessoas estão sendo alvos aí de prisão, portanto devem ser presas e vários mandados de busca e apreensão também. Rodrigo. Obrigado, Renata. Se tem uma coisa que não para, Cláudio Humberto, é a Lava Jato. Mais uma operação aí. Ainda bem que não para, né? Agora eu fico aqui imaginando, você compraria um carro usado de um sujeito chamado Juca Bala? Pois é, alguém que confia milhões e milhões, até bilhões, nas mãos de gente dessa laia, tem que acabar mesmo enrolado e preso como está o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. É um antigo mandamento das investigações de corrupção. Siga o dinheiro. É exatamente o que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão fazendo. Estão seguindo o dinheiro e desvendando vários mistérios que ainda restam por apurar na Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado para deputados e senadores. O assunto, que começou a ser discutido há um ano, deve ter finalmente um desfecho nesta quinta-feira com o último voto. Em novembro, o ministro Dias Toffoli havia pedido vista para analisar melhor o tema. Na ocasião, 7 ministros já haviam votado a favor da restrição do foro privilegiado para deputados e senadores durante o mandato, e apenas por crimes que tenham relação com o exercício da função. O ministro Alexandre de Moraes havia concordado com a restrição da prerrogativa, mas defendeu que o Supremo deve julgar qualquer delito cometido por autoridade no exercício do mandato. Os ministros analisam o caso do prefeito de Cabo Frio, no litoral do Rio, acusado de compra de votos em 2008 e que não foi julgado até hoje. Com o fim do mandato, o processo de Marquinhos Mendes foi para a primeira instância. Mas depois o político do MDB foi eleito deputado federal e a ação voltou ao Supremo. Na retomada do julgamento desta quarta-feira, Toffoli e Ricardo Lewandowski defenderam foro privilegiado para os parlamentares federais apenas nos casos de crimes cometidos após a diplomação. Ou seja, a restrição ao benefício tem 10 dos 11 votos do tribunal. A principal divergência é exatamente sobre o alcance do foro privilegiado. Toffoli deu um exemplo. Vamos supor, por hipótese, porque isso não acontece no mundo real, que um deputado deu um soco, um parlamentar deu um soco em alguém, porque provocou ele em razão da sua atuação no parlamento. Isso foi em razão do mandato ou não foi em razão do mandato? A sessão foi interrompida no início da noite e será retomada nesta quinta-feira para o último voto de Gilmar Mendes. O ministro defende que o entendimento a ser firmado para deputados e senadores seja estendido a outros beneficiados. Cerca de 50 mil autoridades têm essa prerrogativa no país. O Congresso Nacional, por meio de uma emenda à Constituição, poderá ampliar ou restringir a decisão que sair do tribunal. Uma proposta que está na Câmara limita em mais de 90% o direito ao foro, apontado como fator de impunidade pela demora nos julgamentos de crimes em tribunais superiores. Porém, a votação da PEC está suspensa, enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro,
como manda a Constituição. Agora, Cláudio Humberto, muita gente pergunta se não dá para aproveitar o momento para acabar totalmente com o foro privilegiado? Exatamente. Olha, essa PEC que foi aprovada no Senado em maio do ano passado, né, há um ano, e é muito melhor do que essa decisão que está prestes a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a PEC aprovada no Senado e sobre a qual sentou o presidente da Câmara, porque essa história de que não vota a PEC por causa da intervenção é tudo lorota. Se eles quiserem, como já aconteceu, eles suspendem a intervenção por algumas horas, vota a PEC e depois retoma a intervenção. A questão não é essa, a questão é de vontade mesmo. Eles não querem abrir mão do foro privilegiado. Mas o Senado aprovou um bom projeto, o projeto do senador Álvaro Dias, que foi relatado pelo senador Randolfo Rodrigues. O problema é que a Câmara não vota. E aí o Supremo, provocado, está legislando sobre esse assunto. O problema é que essa decisão do Supremo acaba o foro pero non mútil, né? Não afeta muito substancialmente. O projeto original lá, o projeto do Senado, acaba para todo mundo, só mantém foro para o presidente da República, seu vice e os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Acaba com os outros, com o foro privilegiado de outros 40 mil, outras 40 mil autoridades aqui no Brasil que são protegidos por prerrogativa de foro. O ministro Dias Toffoli, do STF, negou um pedido de liminar da defesa de Lula para tirar a ação penal do sítio de Atibaia das mãos do juiz Sérgio Moro. Os advogados dizem que Moro descumpriu uma decisão do próprio Supremo ao não encaminhar o caso para a Justiça Federal de São Paulo. Os ministros da segunda turma determinaram na semana passada a retirada de parte das colaborações da Odebrecht da investigação. E o colegiado entendeu que as informações do sítio não têm relação com a Petrobras e, portanto, devem ir para a Justiça Paulista. Toffoli disse que o pedido da defesa do ex-presidente ultrapassa o que foi decidido pela turma e não tem fundamento jurídico. Retirar trechos da delação das mãos de Moro não prejudica as ações penais em curso em Curitiba, concluiu o ministro. Olha, a seguir, o governo libera o uso do FGTS para comprar próteses, mas Caixa ainda precisa definir critérios de acesso ao benefício. Entenda logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.